Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja um santo chamado São Macário, que há uma grande devoção muito antiga em Portugal. Mesmo temos serras, a serra entre Aroca e Lamego, a serra de São Macário, e uma grande devoção na minha própria terra. E as igrejas, as capelas de São Macário são sobretudo nos montes, dedicadas a este santo, sobretudo em Portugal. E vamos, portanto, olhar para São Macário, que tem a ver com os eremitas, tem a ver com as pessoas que não estão em paz com o mundo que as rodeia e retiram-se para fazer penitência, para se aproximarem de Deus. E São Macário, não sabendo bem se a tradição portuguesa é correta, se está certa, porque vem tudo do tempo dos romanos, vem tudo muito antes de Portugal ser Portugal, mas na cultura do povo, São Macário ficou muito presente e muito atual. E vamos então olhar para este santo e para aquilo que ele significa para todos nós. E vamos lembrar nesta Eucaristia Manuel Neves, pais, sogros e família, e também António, Bruno, Paulo e Rosa Maria. E saudamos quem nos acompanha em casa neste dia de São Macário, colocando os nossos olhos na Ucrânia, e que o Senhor nos faça entender. Neste dia de São Macário é para nós um motivo para nós refletirmos. As notícias são muito controversas, há muita confusão, e nós precisamos sobretudo nos interrogar e distanciarmos-nos como São Macário se distanciou do mundo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de pensar sempre o que é reto e de o pôr em prática com diligência, e por não podemos existir sem vós, fazei-nos viver segundo a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o leite espiritual e puro, a fim de crescerdes por ele para a salvação. Uma vez que saboreaste como o Senhor é bom, aproximai-vos dele, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós sois geração eleita, sacerdocial real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar os louvores
daquele que vos chamou, das trevas para a sua luz admirável. Vós que outrora não ireis ser povo, agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcance misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Caríssimos, vos exorto, como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, a repelir os desejos carnais que lutam contra a alma, tendo no meio dos gentis um bom comportamento. Deste modo, aquilo que vos caluniam como manifestadores verão as vossas boas obras e darão glória a Deus no dia em que Ele se manifestar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos, como disse no princípio, São Macário. Na igreja há um São Macário muito famoso, que foi bispo de Jerusalém. Um homem que viveu em períodos muito conturbados, muito difíceis, em que no Império Romano começava a ter grandes dificuldades no Oriente.
E, portanto, São Macário faleceu a 10 de março de 335. A liberdade da Igreja tinha-se dado em 313. Portanto, passados 20 anos, foi quando São Macário morreu, com a liberdade da Igreja dada por Constantino. Mas foi um homem extraordinário de unidade, de presença da Igreja. Quase agora, como a Igreja Católica está a ser na Ucrânia, muitos testemunhos de gente que não quis sair e que está presente junto do seu povo, e, portanto, tal qual como São Macário. Mas, na nossa tradição em Portugal, pensa-se que há outro Macário, também no tempo dos romanos, que viveu, portanto, era castelhano, do reino de Castela. Não havia Portugal, não havia Espanha, havia reinos, portanto, viveu naquela zona de Viseu, um bocadinho para norte, na Serra de São Macário, e era filho de um rico de Castelo, tendo uma vida preenchida de festas e prazeres, sendo que, portanto, se dava à caça. Nós sabemos que na história muitos destes ricos dedicavam-se à caça, que praticava com o pai e com os vassalos e com os amigos. Num dia de azar, perseguiam um javali. Quando nós crescemos, quase que ninguém ouvia falar de javalis em Portugal. Agora está lá tudo cheio. Por exemplo, na minha zona, não se sabe se foram lançados, mas parece que esta gente que está lá nos gabinetes, que vive nas cidades, vê o resto do país como selva. E, portanto, vão lançando. Na minha zona, as multidões de javalis, que, por outro lado, estão a ser uma salvação. Também lançaram umas víboras. A víbora não é uma cobra normal. A víbora é uma cobra muito venenosa. A víbora não vê. A víbora tem um sistema muito grande de ouvido, e estas víboras agora que lançaram lá têm duas antenas que não eram conhecidas, duas antenas na cabeça, e estão nas aves à caça de passarinhos. E quem vai, por exemplo, para podar as oliveiras, elas disfarçam-se com a oliveira, e tem havido já, mas ninguém fala disto. E agora, o problema é que estas víboras não eram conhecidas. Ali na zona na minha zona sempre houve víboras, mas os javalis estão a ter uma função, porque os javalis, o sistema sanguíneo do porco, se assim se pode dizer, não é afetado pela mordidura da víbora. Portanto, correm para apanhar uma víbora. E é a salvação, neste momento, porque eles estão a controlá-las. Portanto, e as águias, que também foram lançadas, etc. Mas São Macário, este São Macário, que na nossa tradição em Portugal, que nós não sabemos bem, era um cortesão, um homem de festas, um homem rico, um bem-sucedido, tinha as caças, as caçadas, com o pai, e num dia, numa hora de azar, portanto, eles andavam à caça dos javalis, andavam a perseguir um grande javali, e de trás de uma rocha aparece o seu pai, e ele não viu, e mandou uma flecha e matou o pai. Entretanto, isto é o que diz a tradição portuguesa. Um homem bem-sucedido começou a correr pelos montes, desesperado, gritando como um possesso, como uma pessoa de matei o meu pai, e afastou-se do mundo neste grande desgosto, nesta grande dor, portanto, do amor à família, do amor ao pai, do amor aquela dor terrível, que são acidentes que acompanham. E esta história, que não se sabe, deve ter um fundamento histórico, mas tem algo de grande para nos ensinar, como nós, povo português, que somos um povo de família,
um povo que ama os seus, retirou-se para os montes, desgostoso, fazendo penitência, rejeitando tudo que estava, o mundo, a segurança do mundo, e portanto viveu numa caverna. Por isso é que as capelas de São Macário são todas no cimo dos montes. No meu concelho há uma capela de São Macário, perto do rio Zézer. O meu concelho é limitado por rio Zézer, que vem da Serra de Estrela, e tem 3 barragens, sendo uma delas a mais conhecida, a barragem que dá água para Lisboa, e tem lá um monte, que é um monte que dali vê-se Fátima, vê-se tudo, um monte muito isolado, e lá no cimo lá está a capela de São Macário, que é difícil lá chegar, e portanto para sinalizar, e São Macário está ligado a esta, se for que a Igreja nunca o reconheceu como santo, portanto, mas na mentalidade do povo, no amor do povo, no carinho do povo, daquele povo que tem vivido em Portugal, é um santo. E depois há muitas histórias. Ele era casado, era um homem de família, voltava à casa e a maldade dos vizinhos contra a sua esposa, uma mulher que sofreu, difamada, todos esses dramas que são os dramas da família, São Macário assumiu-os. Portanto, uma rejeição ao mundo, à mentira do mundo, e por outro, há uma aproximação de Deus pelos montes, mas que nunca foi infiel à sua própria família. A própria esposa foi buscar os seus familiares, tratou-os, enquanto ele fazia penitência. O povo enviava-lhe alimentos. Ele, a determinada altura, diz o povo, conta a tradição, que não se queimava com as brasas do lume, todos tinham-no como santo. Um certo dia em que seguia com a sua coisa de brasas nas mãos, surgiu no caminho uma linda moça, portanto as tentações, etc. E este ermita conseguiu ser fiel a Deus, não se importando com a grandeza do mundo. Essa moça era o demónio disfarçado. E ele caiu, diz o povo, na zona de Viseu, porque as serras de São Macário são por ali, que ele levava as brasas nas mãos, e quando teve a tentação, viu o demónio disfarçado de uma moça, e ele sentiu a tentação, queimou as mãos. Portanto, depois veio o arrependimento outra vez. Macário morreu velho e em santidade. A serra onde Deus se venera em nossos tempos chama-se Monte Magaio, hoje Serra de São Macário. Tem 2 capelinhas onde no último domingo de julho acorrem os meiros de toda a parte para rezar ao santo e apreciar as magníficas passagens que lá se avistam. Portanto, todas as capelas de São Macário em Portugal referem-se a este Macário, portanto, que foi um ermita, que por causa daquele grande desgosto e do seu amor à família, no amor aos seus, porque naquele acidente terrível, estão sempre a acontecer acidentes, em cada época há acidentes, de vez em quando na caça, agora é com as armas, há acidentes, e aquilo que aconteceu a Macário no fundo aquilo que acontece no mundo de hoje. Eu tive um colega no seminário, que hoje é padre, em que um menino estava a brincar quando era criança e ele tirou um tiro e foi na contração do coração. Portanto, no momento que o coração contraiu é que a bala passou, portanto não tocou, porque se fosse frações de segundos, se fosse na dilatação do coração, teria morrido. Portanto, são aquelas graças de Deus, nós não sabemos, andamos protegidos por Deus, e acidentes há sempre. Há acidentes e Macário rejeitou esses acidentes. Nós estamos a viver esta questão da Ucrânia, e
e muita coisa se tem dito. Ultimamente, há duas, a guerra do Vietnã e a guerra, meu Deus, aquela última guerra do Saddam, do Iraque, partiram de mentiras. E hoje não há dúvidas sobre isso. A guerra do Vietnã, numa mentira que os políticos lançaram, que tinha havido uma invasão, não sei o quê, para me invadir, queriam guerra. E hoje não há dúvidas disso. E a guerra do Iraque tem muita mentira por trás. Muita mentira, a decisão que hoje, mesmo nós em Portugal, a decisão da guerra foi feita nos Açores, com o governante português. Hoje ninguém tem dúvida, partiu de dados falsos, muitos dados falsos, e por isso é que há esta falta de amor ao Ocidente. Não é o povo. Eu me admiro muito, porque os russos são europeus. Os russos são europeus. O Partido Comunista não. A direção do comunismo não. Mas os russos são europeus. Nós devemos muito aos russos. E dá a impressão que nós não estamos a ser bem informados. E no dia de São Macário, nós, uma das atitudes é rejeitar o mundo e tudo aquilo que está implícito por trás disto. Hoje no nosso mundo há um fenómeno que começou mais ou menos 80, 90, que é a manipulação genética, que é através da capacidade que o homem tem de manipular geneticamente as células. E há quem domina isso, e não é o povo. E parece que o povo ucraniano está a sofrer muito, não tem culpa nenhuma, são os mártires, e é uma honra que nós, por exemplo, estamos a ver Portugal e o Brasil. O Brasil está a tomar uma posição de acolhimento muito grande dos ucranianos. Os ucranianos não têm culpa nenhuma. Estão a ser valentes, mas há muita mentira por detrás. E a rejeição de Macário, do mundo, é a mesma rejeição que nós vamos fazer. E tomar atitudes. Nós hoje ou falamos a linguagem que convém, que é oficial, ou então somos excluídos. E nós na igreja, padres e bispos, durante muito tempo temos optado pelo silêncio. A grande maioria fala, esconde-se, cala-se, não diz nada. Mas isto começa já a ser cansaço. Começamos a estar cansados. O Ocidente não está de mãos limpas. O Ocidente tem culpa. O nosso Ocidente tem culpas. E não vale a pena andarmos com linguagens corretas, que agradam, fabricadas, coisas manipulações, porque nós temos dois dados, e o mundo tem dois dados. Duas grandes guerras já no nosso tempo, de Vietnã e do Iraque, partiram de mentiras, partiram de falsidades. E nós precisamos estar atentos e, sobretudo, rezar, optar, estar do lado dos valores. A Igreja Católica na Ucrânia optou, a grande maioria deles, está com o povo, acompanha o povo e na sua humildade, olhando para Deus, mas não podemos confiar. Não podemos confiar. Como São Macário não pode confiar. Fiquem zangados ou não, não podem confiar. Não podemos confiar. Há muita maldade e no Ocidente. Nós estamos a sofrer todos estes movimentos que há por causa de alguns do Ocidente que tomaram conta do poder, e tem que ser assim, temos que ir por este caminho e ponto final, e ai de quem não for assim, e nós precisamos de pedir a São Macário que nos dê força e coragem. Nós vamos sair desta.
O mundo vai sair disto. Mas não é pelo caminho que muita gente nos quer fazer crer que é o caminho. Não é. Que São Macário, o seu exemplo, e com a sua capacidade de fugir para os montes, um homem honrado, um homem de valores, um homem de princípios, um homem com objetivos, que nunca abdicou da família. Nós hoje, uma das coisas que os russos dizem, e muitos russos estão a apoiar Putin por causa disso, é que dizem que não querem os valores do Ocidente, aquilo que estão a fazer cá no Ocidente ao pé da Rússia. Nós também não estamos contentes com o que estão aqui a fazer. Não estamos contentes. Às vezes há pequenos pormenores que parecem inocentes. Agora o Sr. Manel Teves, o senhor chamou, eu fui dar o sacramento ao hospital, qual não foi o meu espanto? Chego à máquina, não recebe moedas. Tem que ser com o cartão de crédito. Tem que ser com o cartão. E se eu não quiser usar o cartão? Quem é que decidiu uma coisa daquelas? Não haverá outra maneira de fazer. Eu não volto mais. Porque eu não quero usar o cartão de cartão. Porque sei o que acontece em Portugal, a colagem, tirar no sítio daqueles. E portanto, mas é uma coisa inocente. E toda a gente diz, é funcional, $3. $3, eu quero usar o cartão. Mas porquê que tem que ser assim? Porquê que os burocratas impõem e ponto final, não se pode falar? Eu garanto-vos, vou a pé. Quando mais for chamado ao hospital, daqui não é muito longe, tenho ido sempre a pé, não vou mais. Porque eu não quero. Porquê? Porque eu não quero. Como São Macário. E são pequenos pormenores. O que é que estás? O que é que isto nos... Porque nós tínhamos vindo, muita gente a avisar-nos, e era proibido falar disto. Um pormenor muito simples. Então, mas se nós não quisermos usar o cartão, mas eu sou obrigado a usar o cartão. Fui a Portugal, agora, um grande problema no telemóvel. Se eu não tivesse um telemóvel destes recentes, eu não entrava aqui. Mas como é que... Portanto, isso são pequenos pormenores. Meus senhores e minhas senhoras, e quem me está a ouvir, isto parece que não tem importância nenhuma, mas isto, filosoficamente, pelo pensamento, é o domínio total dos burocratas. Que é aquilo que o mundo está a rejeitar. Que é aquilo que o São Macário rejeitou. É muito simples. Praticamente é muito funcional. Porque depois nós vamos a descobrir, tirar um empregado, porque aquilo deve dar um dinheirão ali no hospital, não há lá funcionário. Mas se nós formos a ver, o parque já não é do hospital. É de uma firma qualquer a nível mundial, porque aquilo no princípio começou. E quem é que estará por trás dos parques todos? E nós temos que fazer silêncio, é um pequeno pormenor. E são estas rejeições em cada tempo que nós devemos de tomar. Eu garanto-vos, só, em último caso, chamado às 2 ou 3 da manhã, mas às 2 ou 3 da manhã há ali no parque perto do hospital, mas eu não irei mais. E não irei, não custa nada, mas eu não quero. Porque são pormenores, porque é a rejeição do mundo de hoje, a burocracia, os burocratas decidem, ponto final. E não pensam. Então não poderia haver uma máquina lá no hall de entrada do hospital que desse um bilhete com dinheiro? Claro que o Kingston tem. Eu já lá vi gente suspeita de volta da máquina. Tinha visto. Sobretudo no ano passado. Sim. Mas o fenómeno que anda aqui em Kingston veio porquê? É assim agora no mundo. Não era assim. Quando cheguei a Kingston há 10 anos não era assim, era uma terra de paz. Agora vem o verão, é um flagelo aqui em volta da igreja, e o indígena nem sabe o que é que há de fazer. E isto são atitudes dos burocratas.
E a rejeição é sobre isso, não tem mais nada. É muito funcional, isso não tem maldade nenhuma para você, para Vossa Excelência. Não tem maldade nenhuma. Para mim, eu posso pensar. E agora, não aceito. Não aceito depender de um cartão que não sei o que é controlado por quem. Em Portugal, por exemplo, há uns 10 anos, metiam-se o cartão e estava lá uma coisa que copiava os códigos todos. Portanto, você tira o cartão, mas os seus códigos ficavam lá e houve grandes acidentes. Porque hoje a maldade é muito grande. Como é que eu vou meter o meu cartão com toda a confiança porque alguém decidiu numa máquina que eu não acredito e que sei o que apareceu, o que aconteceu em Portugal? Por exemplo, em Portugal. E a rejeição de São Macário é isto. E a rejeição e a crítica, por exemplo, a respeito daquilo que está a acontecer ao pobre povo ucraniano, é isto. Eu não culpo o povo russo. O Putin já não sei. E a sua órbita não sei. Mas o povo russo não. Porque sei que são europeus, têm valores, e aí esta guerra tem qualquer coisa muito esquisita por trás. E que o Ocidente não está de mãos limpas. E São Macário deve nos inspirar. E não vale a pena, não andemos a justificar aquilo que não é justificável. Aquilo que não é justificável. Eu não quero viver o resto dos meus anos a depender do telemóvel nem do meu cartão. Quero ser livre. Quero simplesmente ser livre. E é disto que os santos, estes homens, como São Macário, nos falam, nos dizem. É disto que nos dizem. Há valores acima disto tudo. Há valores acima das decisões dos burocratas. É quando eu vos falo, quando eu digo, hoje não há direita nem esquerda. Hoje há burocratas que decidem. São iguais. Não andemos com ilusões. Hoje não há nem direita nem esquerda. Há burocratas que tomaram conta do poder, como dizia Olavo de Carvalho no Brasil, que é um grande filósofo que morreu no mês passado, na década de 90, chamou a atenção do mundo para os megacapitalistas. Se nós formos ver o parque aqui de Kingston, não pertence ao hospital. Não pertence. Pertence a uma órbita qualquer que decide. Tu tens que usar o cartão. Eu não vou usar mais cartão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós sabemos que a Igreja recebeu de Jesus uma promessa: se pedir e procurar o que precisa, encontrá-la-á. Voltados para Deus, peçamos-lhe: dai-nos, Senhor, o que nos falta. Dai-nos, Senhor, o que nos falta. Para que a Igreja, do martírio e do silêncio, tomada de angústia mortal perante os perigos, encontre em Deus refúgio e proteção, oremos. Dai-nos, Senhor, o que nos falta. Para que os povos oprimidos por tiranos recorram a Deus, Senhor dos poderosos, e a sua mão lhes dê de novo a liberdade, oremos. Dai-nos, Senhor, o que nos falta. Para que os jovens peçam e recebam o que buscam, procurem e encontrem um amigo de que precisam, e tenham a alegria de ver Jesus surgir à porta, oremos. Dai-nos, Senhor, o que nos falta. Para que as pessoas abandonadas a si próprias, à maneira do que sucedeu à rainha Esther, gritem por Deus e Ele venha em seu auxílio, oremos. Dai-nos, Senhor, o que nos falta. Para que todos nós aqui presentes, neste dia, apreciemos sempre o que é reto e vivamos segundo a vontade do Senhor, oremos. Dai-nos, Senhor, o que nos falta. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, os dons e as preces do vosso povo e convertei a vós os nossos corações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó sana nas alturas. Bendito o Pai em nome do Senhor. Ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo e cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos concedeis a participação nestes santos mistérios, como garantia da nossa renovação espiritual, fazei que eles nos sirvam de remédio no presente e no futuro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É só para avisar que no próximo domingo há mudança de hora, como nós sabemos, e também estava marcada a missa de sétimo dia para a nossa irmã Maria Alexandrina Amaral, mas por causa de doença, das doenças que temos agora da família, que está toda, não pode sair de casa sequer, portanto a missa de sétimo dia da nossa irmã Maria Alexandrina Amaral será mais para a frente, mas celebramos no sábado a missa de sétimo dia do nosso irmão David Carquês. Portanto, está completamente avisado. E depois temos a oração, o funeral do nosso irmão Manuel Teves, na segunda-feira. Como todos sabemos, era um homem da comunidade e foi presidente das festas do Divino Espírito Santo 2 vezes, e uma já agora quando nós fizemos a sala lá atrás, o primeiro, depois da sala, e também tinha sido o primeiro da primeira festa que houve do Divino Espírito Santo. Portanto, é segunda-feira o seu funeral. E vamos então continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento, com os olhos postos na Ucrânia e sobretudo para o nosso mundo. E que neste momento, como repito, nós não nos podemos dizer que somos daqui ou que somos daquela. O grande problema neste momento é a burocracia do mundo. Os burocratas tomaram conta do mundo e nós, em todo lado, um pouco em todas as dimensões da vida. E esta maneira de ser, esta maneira de estar no mundo, não é aquela que se comprasse. Sabem tudo sobre a vida dos outros, como devem controlar a vida dos outros, como é que deve ser a vida do futuro, como deve ser a religião, tudo, sabem tudo. Mas só nos metem em grandes problemas, em grandes chatices, como é esta coisa da Ucrânia, e que é o povo a sofrer. E na história recente, nós, as guerras que têm havido, está provado que partiu tudo de mentiras. E também a da Ucrânia, o povo está a ser valente, está a ser lutador, temos que olhar com carinho para os ucranianos, mas dizer esta burocracia que está implantada no mundo, que decide como quer, faz como quer, não respeita a verdade, nem o povo, a vontade do povo. Nós colocamos diante do Santíssimo Sacramento, como São Macário, sermos fiéis àquilo que é fundamental. Não tenhamos ilusões. Sejamos fiéis àquilo que é fundamental. E o fundamental é Deus. Vamos então colocar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão, não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e diferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Meu Salvador, ponho agora na tua presença, mas sei que já estou diante de ti todo o tempo. Adoro-te aqui presente como Deus e como homem, alma e corpo, em verdadeira carne e sangue. Creio firmemente que me ajoelho diante da mesma sagrada humanidade, que foi concebida no ventre da Maria e repousou no seu seio, que cresceu até aos 12 anos, realizou milagres, pronunciou palavras de sabedoria e paz, que ao devido tempo carregou a cruz, jazeu no sepulcro, ressuscitou da morte e agora reina no céu. Eu te louvo e bendigo e me entrego completamente a ti, que és verdadeiro pão da minha alma e minha alegria eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus era em mim, o seu sangue de vida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, e tomar este caminho, este vinho, viverá para sempre o homem novo, e tomar este caminho, este vinho. O corpo de Jesus era em mim, o seu sangue de vida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, e tomar este caminho, este vinho.